Olá! Hoje, então, nós vamos conversar um pouco com dois colegas queridos aqui da nossa Universidade de Santa Cruz do Sul sobre blockchain, sobre bitcoins, sobre essas novas tecnologias que, de alguma maneira, vão impactar diretamente a vida também do mundo jurídico. Então, eu quero apresentar aqui o professor Luiz. O professor Luiz é economista de formação, mas tem mestrado em engenharia da produção. Também o meu colega Fernando Sansoni, que também é doutor em engenheiro de produção aqui da Universidade de Santa Cruz do Sul. E a gente vai fazer então uma conversa, um bate-papo aqui para apresentar para vocês algumas questões relacionadas a essas novas tecnologias. Eu vou começar aqui jogando uma pergunta na mesa e sintam-se à vontade para quem quiser leiloar ela e começar a responder. Então, a gente gostaria de saber um pouco sobre essa questão da blockchain, dessa plataforma. O que é essa plataforma? Qual é a origem dela? Quais são as aplicações dela hoje? Né? Para depois a gente, então, entrar de forma mais aprofundada na questão dos bitcoins. Fiquem bem à vontade, colegas. Passar a palavra para o Fernando. Deixa tão fácil, né, Luiz, que até eu consigo responder. A primeira aplicação que a gente vê, prática mesmo, saindo dos livros, saindo dos artigos científicos e tendo uma aplicação prática para a questão do blockchain foi exatamente quando apareceu uma revolucionária forma de transação entre duas pessoas feitas na internet de forma criptografada. Então, foi utilizado o conceito já desenvolvido em outra época, o conceito teórico, né, da aplicação de um blockchain numa outra época, e quando houve, então, o desenvolvimento do Bitcoin, ele foi alicerçado o seu funcionamento a partir do blockchain. E hoje a gente vê muitas notícias, muitas formas de falar, coisas para dizer que estão na moda, ou para dizer que são revolucionárias, ou são novas tendências, mas palavras que a gente chama de buzzword, né? Mas palavras que estão assim como um murmurinho, e uma dessas palavras é justamente blockchain. Então se utiliza o termo blockchain para se designar algo, para dar um ar de isso é tecnológico, porque isso usa uma blockchain. Como se fosse disruptivo. Como se fosse algo novo, disruptivo, e a gente sabe que muitas das vezes isso é falado como sendo uma palavra de marketing, né? Como hoje se utiliza de várias maneiras e é comumente aceito pela sociedade de maneira geral, quando se fala de um produto ecológico, né? Quando a gente está falando em ecologia, a gente está tratando da quantidade e abundância dos seres vivos que estão vivendo um determinado ambiente. Então o produto, quando a gente fala ecológico, o produto teria que ter vida, porque ele teria que ser comparado a um ser vivo, a abundância dele e a sua distribuição em determinado meio. E se olha através das pessoas que dirigem o marketing no mundo, né, a palavra sendo utilizada de uma maneira inclusive inadequada, porque o produto para ser ecológico deveria ser um ser vivo, se a gente traduzir partindo da definição de ecologia. Mas se utiliza, todo mundo entende como sendo isso o certo, né? E no fim isso passa a ser mais uma palavrinha da moda do que efetivamente o entendem-mento, né? Essa blockchain, ela é universal, ela é uma plataforma igual no mundo inteiro ou são várias plataformas que se utilizam da mesma nomenclatura? Assim, existem várias aplicações utilizadas das mais diversas formas. Algumas delas têm uma estrutura blockchain, outras não têm, mas diz que tem. Então esse é um ponto, né? Se usa como um efeito de marketing, para trazer um ar de vanguarda tecnológica. Nosso sistema baseado em blockchain. Mas a gente está falando em blockchain e a gente não chegou a conceituar ou dizer o que é. Então, para quem está nos ouvindo, às vezes fica essa dúvida, né? Que eu só disse por enquanto que muitos utilizam a palavra sem ser. Como ela é formatada, é importante. Mas não se fala qual é a razão dela, né? Tudo, como eu falei, em termos de aplicação prática, partiu da necessidade do Bitcoin. E o Bitcoin, quando foi criado,
a proposta dele é justamente não ter um terceiro de confiança entre uma relação de troca, né? De uma negociação que a gente possa fazer uma troca mediante, não produtos diretamente, que seria o escambo, mas mediante o uso de um bem intermediário, que seria uma moeda. Então, como se eu, Luiz, fosse negociar alguma coisa, se o Luiz vai me vender aquele copo d'água dele, ele poderia trocar comigo pelo meu copo d'água, isso a gente seria o escambo. Mas se a gente vai fazer isso na negociação, no parâmetro que hoje temos na sociedade, o Luiz iria me vender esse copo d'água por uma quantidade de reais, que é a moeda corrente de curso forçado que é utilizado no Brasil. Então o Luiz não poderia me vender isso em outra moeda que não fosse real. E para ele poder fazer essa negociação, ele precisa acreditar na moeda que eu vou passar para ele, para pagar o copo. Essa moeda que eu vou passar para ele, ela precisa ser auditada. Se o Luiz me vender esse copo por 10 reais, eu vou ter que tirar uma nota de 10 reais, alcançar na mão do Luiz. O Luiz vai olhar a nota, será que ele não fez em casa, não é uma cópia que ele fez? Será que essa nota é falsa? Então ele vai ter uma série de características que ele vai poder auditar essa moeda para ver se essa moeda realmente é a moeda que parece ser que é. Então, o Luiz, a partir do momento que ele constata que o real que eu estou passando para ele não é uma moeda falsificada, ele vai fazer a negociação. Então ele está confiando naquele papel que tem um valor aparente, talvez não de fato, mas tem aparente, e esse papel, uma vez que ele aceita pelas condições que a gente está negociando, a gente faz a transação. Então, para esse fim, a gente está confiando numa estrutura terceira, que não é eu, não é o Luiz, não sou eu que imprimo o papel. O Luiz recebe e ele vai depois negociar esse papel com outras mercadorias e serviços do interesse dele, ou vai segurar isso como uma reserva de valor para um futuro. E o Luiz, no momento que está fazendo isso, ele também não está criando essa moeda. Quando se teve a aparição do Bitcoin e a sua rede, ele precisa tirar o terceiro de confiança. O terceiro de confiança, nesse caso, quem imprime a moeda? Quem imprimiu essa moeda? Foi a Casa da Moeda, que está subordinada ao nosso governo. Então, nós estamos confiando que o governo dá suporte, lastro e vai garantir a liquidação desse papel. Precisamos ter uma confiança numa terceira pessoa que não está nem aqui na nossa negociação, e para ter essa confiança na terceira pessoa, isso tem um encarecimento no processo. A partir do uso do Bitcoin, a gente já não precisa ter lastreado num terceiro a confiança da transação que a gente vai fazer. Essa confiança ela vai ser dada a partir do que nós chamamos de prova de trabalho. O que é a tal de prova de trabalho? São gastos energéticos feitos a partir de máquinas de computador, desenhadas especificamente hoje é dessa forma, né, desenhadas especificamente para manter a rede do Bitcoin funcionando. Então eu preciso gastar dinheiro, gastar energia para ter uma certeza, uma confirmação, né, pública de que tudo que está sendo transacionado na rede do Bitcoin está sendo gravado e compartimentado, chamando dessa maneira, compartimentado em blocos. Como se fosse uma página de se a gente pegar aqui para trazer um conceito mais simples, né? Como se nós pegássemos um caderno, e nesse caderno eu vou anotando todas as transações que a gente vai fazendo nessa rede. Então, o Luiz enviou um Bitcoin para a professora Elia. Então, ele vai sair da carteira do Luiz um Bitcoin, vai entrar um Bitcoin na tua carteira. Eu vou ter que registrar entradas e saídas nessa página desse livro. Então, eu enchi essa página, eu preciso passar para uma outra página, mas essa página eu vou, como se fosse tirar uma foto para ficar para a posteridade, para qualquer momento, qualquer pessoa possa olhar aquela foto e a foto possa constatar que ela não foi editada.
Então, com o passar do tempo, eu vou registrando uma sequência de fotos e vou vendo nesse livro as transações que foram feitas a qualquer momento, desde a primeira página do livro até a página que está sendo escrita nesse momento. Tudo isso, esse mecanismo, né, ele serve para dar a credibilidade de que as coisas que estão escritas nesse livro, elas são imutáveis. Isso é um ponto fortíssimo. A partir do momento que eu conseguir fazer alguma alteração em registros passados desse livro, esse livro já não tem mais confiança da minha parte. Então, essa confiança que hoje a gente está tirando de um terceiro participante de uma negociação, a gente está depositando em algo que está pré-programado para funcionar de uma determinada maneira e não pode ser mudado. Porque se for mudado, acabou a confiança. Uhum. Então esse é o ponto, né? Quando a gente está fazendo então essa transação no livro e fazendo as anotações, quando a gente vira uma página, para a próxima página fazer anotações de créditos e débitos, dessa mudança de fundos, né, de uma carteira para outra, cada vez que eu vou virar a página é como se eu fosse fazer no blockchain, que a gente chama o seguinte, eu tenho um bloco a ser gravado numa página, na próxima página eu tenho um outro bloco. Então são dois blocos distintos. Há uma forma especial de fazer com que a ligação da primeira página, ela só permita ser feita com a segunda página. Eu não posso colocar depois uma página extra no meio das duas. Por quê? Porque há um encadeamento entre vamos dizer o seguinte, a identificação daquela página, que em termos computacionais seria um número, são uma série de caracteres, e esses caracteres, uma parte deles, existe uma ligação com a próxima página. Então isso garante que a segunda página só pode ser aquela, não tem uma outra possibilidade. Então eu sei como a estrutura do registro é feito, eu consigo auditar esse registro a qualquer tempo e de qualquer história da primeira até a transação atual. Esse processo é o que a gente chama de blockchain. Bloco por quê? Porque são blocos, como se fosse cada folha desse caderno é um bloco, e o bloco de uma folha está ligada intimamente com a próxima folha. Existem uns caracteres de ligação que dizem que aquela é a sequência certa. Que é o que dá a segurança jurídica. Que dá a segurança em termos que a gente não pode fazer alteração dessa forma. Seria mais ou menos assim, hoje quem faz os registros em termos de moedas seria uma instituição financeira. Sairia a instituição financeira e entraria a blockchain com essa segurança de encadeamento de blocos, tendo uma perspectiva de imutabilidade. Não posso mudar o que vem para trás, o que está para trás. Seria mais ou menos isso? Exato. Matematicamente existe uma possibilidade de fazer mudanças. O que acontece é que não existe hoje um incentivo financeiro para fazer essa mudança. Por quê? Para fazer uma mudança basta que a metade mais um da rede que mantém o Bitcoin funcionando, a metade mais um faça aderência, né, a uma página suspeita ali, um bloco suspeito que foi colocado com transações que não condizem com a verdade, mas podem ser colocadas se eu tiver a maioria da rede. Só que uma coisa tão legal é que se alguém por acaso conseguisse isso, se tivesse essa chance de conseguir essa interferência na ordem dos blocos, ela poderia estar aberto para o restante, digamos assim, o resto dos 49% que estão fazendo a transação de maneira correta, eles façam o que a gente chama de uma divisão da rede, um fork da rede, e nesse fork se criaria então duas correntes, como se fossem duas moedas, o Bitcoin o certo e o Bitcoin falcatrua. Ele se dividiria, e o Bitcoin já sofreu divisões desse tipo no passado. E as redes que sucederam não chegam nem de perto ao volume que a rede atual, que é a verdadeira, vamos dizer assim, mantém. Então, há um incentivo, melhor dizendo, há um desincentivo financeiro. Primeiro que se fosse fazer esse tipo de ataque com 51%, precisaria ter a disponibilidade de um período curto
de tempo, que a gente considera 2 semanas, e as coisas vão ficando cada vez mais complexas, né? Eu tento explicar mais devagar, para que todo mundo que está nos assistindo consiga entender, né? A cada 2 semanas, a dificuldade de conseguir fazer aquela gravação das próximas páginas daquele caderno, ou seja, encadeamento dos blocos, ela é aumentada ou diminuída em função do poder computacional da rede toda. Então, se várias máquinas no mundo todo são desligadas ou desligadas da rede do Bitcoin, o poder computacional vai cair. Então, o trabalho para fazer a gravação desses blocos vai ser mais simples, mais fácil de ser feito. E o contrário acontece quando a rede aumenta. Então, precisaria alguém entrar com mais que dobrar a capacidade atual da rede, para ter aí sim mais que 50%, para poder fazer um ataque desse tipo. Só que, considerando que diferente do real, que real quem quer é brasileiro, funciona só para brasileiro dentro do Brasil, basicamente, tirando pouquíssimas exceções, o Bitcoin ele é uma moeda que circula no mundo todo, em todos os países, em todas as jurisdições, porque ela não está presa ao campo geográfico. Ao território. Eu não tenho nada ligado a território, eu estou ligado à internet. E aí já entrando na governo. questão, né, da questão, então, o Bitcoin que utiliza a blockchain como uma ferramenta, posso dizer isso? O que é esse Bitcoin? Que a gente sabe que tem uma diferença entre Bitcoin letra maiúscula e minúscula, o B, né, a primeira letra. Existem outras moedas dessa mesma categoria? Se dá para trazer alguns exemplos disso? Como é que funciona essa moeda hoje, então, que se utiliza dessa plataforma, né, para então, ter essa segurança jurídica desse encadeamento aí de blocos da blockchain? Sim. Só mudando um pouquinho o exemplo que o professor Fernando deu, que ele disse assim, o Luiz manda um Bitcoin para a professora Elia, vamos fazer o inverso, a professora Elia manda um Bitcoin para o Luiz. Tá difícil. Tá, só fazendo essa ressalva. Máximo Pix. Mas sim, sobre o diferencial do Bitcoin, que muitas pessoas, né, falam sobre, quando se referem a criptomoedas, falam em Bitcoin, mas Bitcoin é uma das moedas. Um outro dia aí no professor Fernando eu estava olhando, já tinha, se não me engano, mais de 22 mil tipos de outros. São chamadas as altcoins, né? O diferencial do Bitcoin, mesmo como a gente vê, e o que nos mostra a honestidade dele, é a questão, então, dele ser descentralizado. Não, bem como o professor Fernando estava colocando, dificilmente alguém vai conseguir modificar, tanto na blockchain como em outros, ou mesmo fazer alguma ferramenta de mercado para mudar as cotações dele. É muito difícil, porque ele hoje em dia no mundo todo, o volume de dinheiro que ele trata hoje em dia é absurdamente grande, o que ele está valendo. E outras moedas não, se a gente pegar Ethereum, Solana, Cardano, são moedas que muitas vezes têm um fundador, ou tem um patrocinador, ou tem uma pessoa, uma instituição, alguém que muitas vezes consegue, não digo manipular, mas fazer com que os resultados desejados sejam alcançados. No BTC, no Bitcoin, a gente não vê isso. Bitcoin, mesmo como o professor estava colocando, tem às vezes com letra maiúscula e com letra minúscula, é a questão da moeda, né, e da rede. Bitcoin. O maiúsculo é a rede. Exato. E minúsculo é a moeda. Né? O professor Luiz tinha comentado que a segunda maior moeda em mercado, né, tamanho de mercado, é o Ethereum. O Ethereum, na verdade, é o nome da rede, não é o nome da moeda. A moeda é Ether. Ou ETH, que seria o ticker, né, do nome da moeda. Mas comumente, como a gente estava falando antes, às vezes as palavras perdem elas se descolam daquele objeto. Descolam do objeto, do signo, do significado, essas coisas ficam apartadas. Etimologicamente sai. E no fim se utiliza ela de uma maneira não adequada, né? Mas se convenciona na sociedade que aquilo quer representar algo que as pessoas, mesmo sem saber, estão falando algo
Se utilizando das palavrinhas da moda. Né? Isso. E essas outras, então a gente já sabe que a moeda Bitcoin, ela usa a ferramenta do blockchain, mas e essas outras moedas digitais, elas utilizam também essa mesma ferramenta, essa mesma plataforma? Olha só, que interessante. Existe hoje está entre as 10 maiores moedas em mercado, chamada XRP, que é o ticker, né? Mas é de uma empresa chamada Ripple, e ela não tem blockchain. E é considerada criptomoeda. Ou seja, ela por definição não se aproxima do que significa ser criptomoeda. Conceitos básicos. Porque para ser uma criptomoeda, em teoria, precisaria ter uma rede criptografada, por isso cripto, né? Essa criptografia é a chave para que não seja invadida a rede, porque no mundo da internet a nossa segurança não é um cadeado, né? E sim a criptografia. E como existe essa questão da criptografia dentro de uma rede, tem algumas moedas que simplesmente não têm blockchain para poder ter a criptografia, porque a criptografia ela se dá dentro da estrutura blockchain. Como é que funciona hoje o Bitcoin? E eu vou sempre falar aqui prioritariamente sobre Bitcoin, por ser a primeira moeda que foi desenvolvida, por ninguém saber quem foi que desenvolveu, existe apenas um pseudônimo chamado de Satoshi Nakamoto, e ninguém sabe quem é o tal do Satoshi Nakamoto. E nem se o nome dele é esse mesmo. O nome dele é esse. Né? Inclusive, o FBI prendeu nos Estados Unidos uma pessoa anônima com Satoshi Nakamoto. O cara não tinha nada que ver, funcionário de uma empresa lá. Um senhor bem de idade que hoje, ele na internet, se digitar Satoshi Nakamoto, botar imagens, a cara, o rosto que aparece é o dele. Não se sabe se era uma mulher, se era um grupo de pessoas. A gente não tem noção de quem é, mas a gente sabe das intenções que levaram esse Satoshi Nakamoto a desenvolver essa criptomoeda. O que ele percebeu? Ele percebeu que durante a crise do subprime em 2008, ele viu que o governo americano estava dando auxílios com o dinheiro do contribuinte para grandes empresas que não poderiam quebrar por ser grandes demais para quebrar. Lembrando que nessa época faliu o segundo maior banco dos Estados Unidos, né? Lehman Brothers, e teve mais uma quebra de um monte de empresas, situações aí que poderiam afetar a economia americana, como afetou. Só que toda ajuda dada pelo Estado era oriundo do que foi tirado da população, né, na forma de impostos. E o cara não gostou muito disso. Já existia tentativas anteriores de criar uma moeda que fosse na internet, várias tentativas, Zcash e... Milton Friedman, né? É um economista famoso, prêmio Nobel de Economia, há muito tempo atrás, já em 2000, ele já deu os conceitos, todas as bases de como deveria ser uma moeda confiável e uma moeda privada. Ele disse como se fosse profeta, né? Como se fosse um profeta, ele disse que tudo como deveria ser. Aconteceria por uma ordem natural de surgir na internet uma moeda que tivesse desatrelada a governos e que tivesse a independência, né, de volta para o campo das pessoas, porque não foi de toda a história que a gente tem que as moedas eram emitidas pelos governos. Isso é um fenômeno recente, basicamente. E a gente acha que isso sempre foi assim. O imposto de renda no Brasil foi começado a cobrar, se não me falha a memória, no século passado. E a gente acha que sempre foi assim, e não. Imposto de renda, melhor dizendo, impostos foram uma ideia que surgiu a partir de uma forma de financiamento da Guerra Civil Americana. Então pensa, e a gente adotou isso, melhor dizendo, fomos forçados a adotar. E achar que não existe outro formato. E achar que não existe outras formas. Vamos adotar. Então o Milton Friedman disse, em 2000, que iria aparecer na internet uma forma de dinheiro que tivesse essas características. E essa profecia se concretizou exatamente na última tentativa feita, que foi por Satoshi Nakamoto, desenvolvendo o Bitcoin.
E essa tentativa que ele fez, que foi a última porque já que deu certo não precisa fazer novas, né? Enquanto essa funciona e tem funcionado de 2009 até hoje, ela tem mais tempo funcionando, ela não teve ela teve algumas paradas de horas no início, quando estava ainda se ajustando o programa, nos primeiros anos, 2 anos do Bitcoin, que houve alguma parada. Se a gente considerar o nosso Pix, o Pix já parou mais do que o Bitcoin. De quanto tempo tem o Pix? Da pandemia para cá? Muito recente, né? Muito Por quê? recente. Porque a diferença de estrutura é que no Pix a gente tem uma estrutura centralizada, tudo é feito dentro de computadores centrais e não existe uma descentralização que faz com que, se esse computador central tiver que passar por uma manutenção, uma queda de energia, qualquer coisa, tem que parar todo o sistema, porque ele deixa de registrar as transações. O Bitcoin, por ser descentralizado, ele está em vários computadores no mundo todo. Essa é uma pergunta que eu ia fazer, assim, essa questão, assim, são 2 palavras, assim, que aparecem de forma muito recorrente, né? As exchanges, o que seriam essas exchanges, e a gente sabe que tem o papel dos mineradores no meio de tudo isso, né? O que seriam essas 2 palavras, assim, de uma forma simplificada, para que quem está nos ouvindo consiga entender o que isso tem a ver com essa moeda digital que tem como instrumental aí a blockchain? As exchanges, mais comumente a gente vê, elas se aproximam a empresas que muitas vezes fazem essas negociações, essas inter-relações. Por exemplo, se quer comprar um Bitcoin ou uma outra moeda, muitas vezes se recorre a uma empresa dessa. Não necessariamente, mas se pode recorrer. Eles compram, negociam, a gente pode deixar depositado lá, o que é um perigo, o bom é tu ter na própria carteira. Então eles seriam um meio de agilizar, muitas vezes, o comércio. Mas não necessariamente se precisa. Uma espécie de corretora. Eu diria que seria mais próximo, talvez, de uma bolsa de valores. Porque o que acontece na bolsa de valores? A bolsa de valores é o local onde se faz oferta de compra e venda de algum ativo, né? De forma aqui bem resumida, né? Só que esse local, considerando no Brasil mercado de ações, a gente vai ter aí como representante maior a B3, certo? Que é em São Paulo. Mas fisicamente está lá. Agora a exchange fisicamente depende de quê? Depende de acesso à internet. Então não precisa ter... Pode não ter nenhuma loja física, pode não ter um espaço físico, pode ser inclusive uma espécie de corretora ou bolsa virtual, simplesmente na verdade, virtual. Eu diria que a grande maioria é dessa forma. Ou atua dessa forma em vários lugares do mundo. Temos corretoras, a maior delas que é a Binance, ela é em teoria de um chinês, que é canadense, nasceu no Canadá, e, se não me falha a memória, está registrado em Malta. E aí? Logisticamente. Então pensa na questão, e aqui eu sei que a turma tem a curiosidade na parte jurídica, como é que eu faço para chegar num cara desse? Então esses são alguns pontos, né? E fora que existem corretoras que estão nos mais variados locais físicos, ou registro, né, físico do mundo. E uma terceira coisa, não há uma necessidade para funcionamento de uma corretora que ela tenha que abrir um CNPJ, por exemplo. Então pode acontecer uma situação muito parecida com o MST, que não tem uma pessoa jurídica para ser cobrado, intimado e processado, e faz muitas coisas que poderiam ser passíveis disso, mas não tem uma pessoa jurídica para responder por aquilo. Da mesma forma que funciona o MST, funcionam algumas das exchanges, que não tem, primeiro, estão fora do Brasil, não tem nenhuma legislação do Brasil que possa alcançar eles fora, estão localizados em paraísos fiscais, muitas vezes, em pequenos países, países que não tem nenhuma cooperação jurídica, por exemplo, para que a lei se estenda, não tem como alcançar essas pessoas. Não tem nem como intimar ou citar por meio de um processo judicial, porque não existem definições de território. Que se enquadre dentro da nossa lei.
E os mineradores, quem seriam essas pessoas, o que fazem, qual é o papel delas, enfim? Mineradores são as pessoas que entram no sistema para, como o professor Fernando falou sobre a prova de trabalho, eles então eles procuram alguns modelos para que eles consigam receber a recompensa, a rede em funcionamento. O minerador, ele é uma parte que mantém a rede funcionando do Bitcoin. Estou falando minerador de Bitcoin, porque existe minerador de outras... Eu acho que a gente... De outros negócios jurídicos. Eu estou tentando fugir, mas eu acho que eu não vou conseguir fugir muito de explicar o Bitcoin um pouco mais a detalhe, porque a partir do Bitcoin surgiram todas as outras moedas, o Luiz estava comentando, mais de 22 mil, chamadas de altcoins, por ser alternativas ao Bitcoin, e o Bitcoin foi a primeira de concepção imaculada, que ninguém sabe quem é o dono, da forma como ele foi criado, né? E o minerador, o papel dele é manter essa rede funcionando, e ele é o cara que faz a gravação, ele tira a foto daquela página que fechou, que a gente chama de bloco, que encadeia com a próxima, e aí cadeia de blocos, blockchain. Esse é o conceito. Esse minerador, qual que é o trabalho dele? Ele é o cara que vai comprar um equipamento específico, chamado de Antminer, ou máquinas desse porte, que são máquinas que vão tentar, rapidamente, desvendar uma charada matemática. Porque no final, vamos imaginar o seguinte, no final daquela página, existe um caractere que deve ser escrito ali, e esse caractere, ele tem que começar com uma certa quantidade de zeros. E ele é fruto de um algoritmo criptográfico, que a gente no Bitcoin utiliza, o SHA-256, ele precisa entrar com valores, ou texto, caracteres. Pode ser palavras, pode ser números, caracteres especiais, símbolos, diferença entre maiúsculo e minúsculo, mas o resultado dessa entrada no hash, ele precisa dar uma resposta. Essa resposta é uma resposta que tem que ter uma série de zeros no início. Só que se eu mudar uma vírgula lá em cima, muda completamente todos os caracteres e a ordem deles. Ou seja, não é autêntico, não tem autenticidade. E assim, é mais fácil achar um átomo no universo do que conseguir descobrir isso na força bruta, né? Assim, tentativa e erro é algo muito complexo. É muito complexo. Então, o que os computadores estão tentando descobrir é qual entrada que eu coloco em termos de caracteres, que vai dar como saída esse hash com um monte de zerozinhos e uma sequência de caracteres. E uma dessas sequências, uma parte desses caracteres, ele está ligando o próximo bloco, ele está encadeando o próximo bloco. Por isso que tem que ser uma resposta única. Então, essa resposta, esse número que eu vou entrar, ou caracteres que eu vou entrar, para dar essa saída, que se espera, essa saída tem que ter um monte de zero no início aqui, se não tiver tem problema, e lá no final tem que ter alguma coisinha aqui que bate com o próximo bloco. E isso é feito por uma única forma possível dentro da estrutura que nós temos hoje de informática no mundo. Ele precisa ser feito por tentativa e erro, que a gente chama de força bruta, né? Eu vou tentando até descobrir. Só que tem toda a rede tentando, toda a rede de computadores, dos mineradores, e qualquer um pode ser minerador, não precisa se inscrever em lugar nenhum, basta baixar o software, colocar no seu hardware e ele vai fazer, então, a ligação com a sua carteira, que vai estar no hardware, no software que vai entrar, e ele vai tentar descobrir a cada 10 minutos se preenche uma folha. Ou seja, se preenche um bloco no Bitcoin, em média, tá? Isso a gente está pegando de uma média, às vezes o bloco sai de 1 minuto para outro e às vezes demora mais de meia hora. Então depende muito, em média, 10 minutos. De qualquer maneira é rápido dentro do tempo do dia. É rápido, mas ele é impeditivo no sentido de se eu fosse comprar um cafezinho com Bitcoin,
fazendo a transação na rede Bitcoin, pode levar 10 minutos. Já pensou 10 minutos no... Não, espera aí que não entrou ainda na minha carteira. À frente do caixa? Já foi o café. Não, já esfriou e não... já esfriou. Então, para esses fins, existem redes secundárias, né, para a gente utilizar. Lightning é uma delas. Então, o que acontece? Os mineradores que estão tentando descobrir esse número, aquele minerador que descobrir, que achar o nonce, né, que é um número utilizado apenas uma vez, ele chegou nesse número, todo mundo entende que ele é o ganhador, porque os outros podem comprovar que aquele caractere de entrada que ele descobriu, que é aquela charada, ele descobriu, se eu colocar aqui no meu aplicativo, eu vou conseguir identificar que dá aquela saída esperada. E esse minerador é remunerado por essa sequência de acertos. A recompensa dele, o acerto dele. A cada acerto, ele tem uma recompensa que nos primeiros 4 anos eram 50 bitcoins. E a cada passada de 4 anos, como se fosse uma Copa do Mundo, a recompensa vai caindo pela metade. Então, no início dos primeiros 4 anos era 50, depois foi 25, depois foi 12,5, né? Hoje é 6,25. Hoje, 6,25. Isso porque os bitcoins estão chegando no seu limite? Não, isso porque foi escrito dessa forma, para que no início, quando fosse o Bitcoin algo desconhecido para esmagadora maioria, seria uma coisa muito nichada em cima de cypherpunks, pessoas que estão muito ligadas à internet, criptografia e etc., e colaboração em rede. Esse pessoal foram os primeiros mineradores. E se minerava em computadores, com capacidade de processamento muitas vezes inferior ao teu celular. Mas naquela época podia ser minerado e se adquiria 50 bitcoins a cada 10 minutos. Como esse início foi devagar, para incentivar, já foi pensado nessa estratégia, num crescimento exponencial, né? Porque a gente está dobrando, né? A cada período está se dobrando, então isso vai dar uma curva exponencial. Isso não é como o nosso cérebro acostumado a ver, ele na proporção é legal, a gente entende. Quando é exponencial, o nosso cérebro não consegue visualizar isso de maneira adequada. Então, no início, para ter uma adesão maior e incentivar os mineradores, a recompensa era muito grande com os preços de hoje, porque a primeira foi depois de alguns anos, sei lá, 2010, se não me falha a memória, que foi feita a primeira transação no mundo com Bitcoin, que é num fórum, num grupo de discussões, uma pessoa nos Estados Unidos colocou no grupo o seguinte: olha, eu pago, acho que foi 160 mil bitcoins, não, 20 mil bitcoins por 2 pizzas. A pizza mais cara do mundo. Na época, mas foi a primeira valorização. Porque conjunto de diamantes e ouro e outras pedras preciosas nessa pizza. A pizza marguerita era relativamente simples. E ele pediu um cara no interior lá na Inglaterra, ele estava no grupo, olhou e disse: ah, legal. Pegou o cartão dele, ligou para a pizzaria, disse: eu vou passar meu cartão aí, compra, eu quero 2 pizzas do tal, e entrega na casa do tal. E o cara foi lá, entregou a pizza, e o cara pegou e transferiu da carteira dele para a carteira desse cara. Felicidade, né? Nossa. Então, nesta época, que se ganhava 50 Bitcoin a cada 10 minutos, muitas pessoas fizeram fortunas. Muitas pessoas perderam fortunas. Porque vários estavam nessa época minerando e não acompanharam mais. Teve um caso de um inglês que ele tinha no seu HD toda a mineração que ele fez de Bitcoin. Ele estava minerando, tinha muito Bitcoin. Só que aquela máquina foi ficando velha, né? O computador avançava com muito tempo nessa época. E ele jogou no lixo e esqueceu o Bitcoin. Depois o Bitcoin começou a valorizar. Ele está até hoje procurando, está pagando lá milhões para os caras revirar o lixo para ele tentar achar esse HD. Porque dentro do HD ele tem quantidade de Bitcoin. Literalmente jogou dinheiro pela janela. Exato. E quem achar o HD que até pode saber que está ali, mas não tem a senha que ele tem,
também não vai conseguir utilizar, é só ele que consegue. Por isso tem uma quantidade de pessoas procurando, uma fortuna que está no lixo, mas quem achar vai ter que obrigatoriamente entregar para o dono, para ver, porque outra pessoa que achar o HD também não vai conseguir acessar. Não faz tanto tempo que na história também a gente viu que, se não me engano, um casalzinho de adolescentes, de irmãozinhos nos Estados Unidos também, com uma máquina bem simples conseguiu minerar um Bitcoin, assim, foi uma surpresa ali também. Mais fácil ganhar na lota. É mais fácil que ganhar exato. Como o professor está dizendo, né, hoje a 6,25, em torno de 27 mil dólares cada um, multiplica por 6 e depois multiplica por 5 para ver, olha o valor que tem isso. Por isso, às vezes, até essa questão então, dos ambientalistas com a questão do Bitcoin, do gasto energético, porque muitas pessoas, muitos empreendedores, muitos empresários se dedicam um monte. Hoje em dia tem as fazendas de mineração, né? São enormes áreas. Teve um brasileiro que foi para a Ucrânia, na Ucrânia antes da guerra, ele foi, claro, né? Tinha um potencial energético bastante grande, né, e o preço da energia, oferta muito barata, ele se estabeleceu lá, fez uma empresa lá, muita energia. Copo para a empresa. Exato, fez uma fortuna com o Bitcoin. Agora eu não sei como é que está, mas era também essa questão que os ambientalistas reclamam às vezes do gasto energético, mas é alguma coisa que também não perdeu. Falando no Brasil em apagão, né, e um gasto energético para minerar Bitcoin. Mas se a gente fizer um paralelo, né, a gente fica vendo o gasto energético que se tem para essa mineração em relação a outros consumos energéticos, é quase nada, né? Esse dia a gente viu um exemplo nos Estados Unidos das máquinas de secar roupa, não foi? Só a máquina de secar roupa gasta mais nos Estados Unidos, gasta mais do que toda a rede do Bitcoin funcionando. Mas há uma necessidade de se denegrir a imagem do Bitcoin, porque não há interesse para quem não... para as instituições, né, que estão instaladas, elas não têm interesse no Bitcoin, porque isso vai tirar poder delas. Então, esse é um ponto. É nisso que eu ia entrar com vocês um pouco. Então, se a gente pensar assim de forma muito simplificada, não só essa moeda, mas também esse instrumento que é a blockchain acaba, de alguma maneira, sendo uma ameaça para todos os serviços ofertados pelo Estado, né? Seja dos bancos, né? Seja do Banco Central, que não vai ter mais então essa incumbência de controlar essas moedas, seja também das serventias, como por exemplo os cartórios que registram, Detran, que registra a propriedade de veículo, porque é um mero registrador, mas com fé pública, né? Então a gente acredita, aquela sua fala lá no início, né? A gente acredita que quando está o veículo no nome do fulano de tal, do professor Luiz, é dele, né? Porque o Estado está garantindo que é assim. Mas isso também passa, né, por outros documentos, por negócios, por contratos de compra e venda que são assinados em cartório, que são registrados no registro de imóveis, que são registrados em outros órgãos públicos. E me parece que um pouco a gente está falando também aqui em tornar essas ações do Estado um pouco assim descartáveis, né? Porque a gente vai estar com a blockchain ali, que uma das aplicações é o Bitcoin, podem ter outras aplicações, porque o Bitcoin é só uma das aplicações, né, que podem ser feitas da blockchain, e isso acaba para o mundo jurídico impactando muito, né? Porque quando a gente não consegue mais ir buscar uma certidão negativa do Fernando lá no fórum, porque é o Estado que está me dizendo que não tem nenhum processo judicial contra ele, eu vou buscar isso onde? Né? Quando isso sai do foco do Estado. Então, acho que essa é uma discussão, claro que a gente está falando de uma moeda, né? Mas até para que quem está nos ouvindo nos compreenda também que a gente está falando de uma aplicação da blockchain. Existem várias outras que vão impactar no mundo jurídico diretamente. A gente brincava antes, né? Onde é que o juiz vai intimar a exchange, né? Onde é que ele vai citar uma exchange? Você não tem endereço, se é virtualizado, você não tem uma pessoa identificada por trás, né? Isso vira um problema para o Estado, especialmente o Estado brasileiro, assim como eu imagino que para todos os países que têm a sua jurisdição própria. Onde buscar essas pessoas? Então, acho que isso é um ponto assim, que tem que ser problematizado. É evidente que a gente não tem todas as respostas hoje, né? A gente tem uma parte delas e ainda em construção,
né? Mas nós vamos chegar a um ponto, especialmente quem está em cursos superiores, especialmente no curso de Direito, vai ter esses enfrentamentos ali na frente. Né? E talvez a gente não tenha assim, uma legislação que pegue nesse caso, né? Porque é global, não é uma coisa que acontece dentro do nosso território. Então é muito mais difícil de regular. E por isso da importância da gente trazer essas palavras, esse conhecimento, essa compreensão, né, do que são esses mecanismos e como eles funcionam. E aí eu já quero aproveitar e entrar num outro assunto aqui. Nós estávamos falando então dos bitcoins, que, né, são essas moedas, essas criptomoedas, mas eu queria também trazer aqui na mesa a questão do Dash, né, que é essa nova moeda aí que o Brasil, depois do Pix, vem o Dash, né, bons nomes, né, eu achei os nomes muito bonitos. Mas o que é o Dash, né? Como vai funcionar esse Dash? Qual é a segurança jurídica? O nosso dinheiro de papel vai sumir? As moedinhas já praticamente sumiram, né? Mas e o papel, né? Uma nota de 200, uma nota de 100, uma nota de 50. Como vai funcionar isso? A verdade é que o dinheiro de papel, o dinheiro que a gente acha que tem, não existe. Esse é o primeiro ponto. Ele não existe fisicamente, ele não existe em forma de papel. Talvez exista, sei lá, 5%. De todo montante que já foi emitido de reais, talvez tenha 5%. Em cédulas. Em cédulas, que tu pode ir lá no banco e tirar. E se der algum problema que leve algumas pessoas a ir ao banco tirar o seu dinheiro do banco, esse problema deve dar para mais gente. E quando todo mundo tentar ir lá sacar o seu dinheiro, não vai ter para todo mundo. Vai ter 5% do que existe. Então esse é um ponto, né? Com o dinheiro sendo em formato digital, esse é uma preocupação a menos que o Estado pode ter, ou não precisa ter essa preocupação, que vai acontecer uma corrida aos bancos. Como vários países que estão passando por dificuldades financeiras e econômicas nos seus estados, a gente percebe que a população faz uma corrida aos bancos. E o que se vê é desespero, é pavor, impotência, porque o dinheiro que foi confiado àquela instituição bancária não pode ser devolvido no momento que você necessita. A gente fala, eu e o Luiz, sempre o seguinte, né? Que se tu tem dinheiro no banco, o dinheiro é do banco, ele não é teu. Essa é uma grande diferença do dinheiro fiat, que nós chamamos, que é o dinheiro que é fiduciário, ele está baseado na confiança, né? Quanto que a gente confia nos políticos que têm a caneta para fazer alterações nessa moeda. Ele é lastreado nisso, não existe mais lastro em ouro, por exemplo, nenhuma moeda do mundo, né? Moeda relevante. O dólar terminou o seu lastro, conversibilidade em ouro, terminou em 1971 com o fim do acordo de Bretton Woods. E a partir dali o que a gente vê é que existe uma continuação da produtividade humana, as pessoas conseguem cada vez mais produzir em função da tecnologia que está sendo agregada, conhecimentos, né, os estudos, como a gente tem a nossa universidade aí ofertando para a sociedade. E a gente vê que cada vez mais temos mais conhecimento, mais estudo, mais tecnologia, mais equipamentos, tudo melhorando a nossa produtividade. Por outro lado, a partir de 1971, se a gente acompanhar num gráfico, a gente vai ver que praticamente ficamos estáveis no ganho sobre o trabalho que a gente fez, aumentando a produtividade. É como se a gente estivesse produzindo mais e ganhando menos. Esse é o fato. A economia explica. Esse é o fato, esse é o motivo porque a gente cada vez mais trabalha e menos junta dinheiro. Nossos pais com 5 anos de trabalho compravam um carro zero. Hoje com 5 anos de trabalho não sei se dá para comprar um carro zero. Tu começa pagando IPVA, depois tu pensa no carro. De forma lícita é difícil. 10 anos comprava uma casa. Hoje se a casa for financiada em 40, olha, tá difícil. E cada vez fica pior. Por esse motivo, porque existe uma descorrelação entre a emissão de moeda e a riqueza que é gerada naquela sociedade. Se a gente tem abundância de uma determinada mercadoria, a tendência, que é uma lei natural, né, que o mercado vai fazer com que o preço baixe para
porque existe muita oferta, tem muito produto desse. Por que a gente não paga pelo ar que respira? Ainda? Ainda. Porque, não é escasso. Porque ele não é escasso. Porque hoje tem 21% do ar que está aí, oxigênio, que a gente precisa, tá beleza, então está disponível. Mas no momento que a gente tiver uma necessidade, por alguma restrição, de acessar o ar e não ter, pode pagar o que for necessário. Dá um exemplo, se a gente estivesse aqui dentro do navio, o navio afundasse, eu tivesse um cilindro de oxigênio, um cilindro de mergulhador aqui, é ar comprimido aquilo dali. Quanto valeria? Quanto me pagariam? Depende da situação, né? Quanto vale um guarda-chuva no dia de chuva e quanto vale no dia do sol torrando? Então esse é o ponto, né? E como não existe um controle, não existe uma possibilidade de auditar quantos reais são emitidos, ou foram emitidos, ou serão emitidos, a comparação desse tipo de moeda com uma moeda onde tu sabe quanto vai ser emitido, não pode ser mudado, são 21 milhões no caso do Bitcoin. Sabe-se qual é a inflação, ou seja, quanto que está sendo jogado no mercado. A gente sabe que são hoje 6,25 bitcoins a cada 10 minutos, 900 bitcoins por dia, essa é a inflação. E a gente sabe que o ano que vem essa inflação vai cair pela metade. Então, ele vai reduzindo sempre, ele vai ficando cada vez mais escasso. Por uma lei óbvia da economia, quanto mais escasso um bem, maior a sua valorização. Preço. Mas então, o Dresch tem... o que ele usa do Bitcoin? Qual é a diferença do Dresch e do Bitcoin? A diferença fundamental é que o Bitcoin é descentralizado. Não tem um proprietário, não tem um governante, não tem um país, não tem um local. E essa moeda, o real digital, que está com esse nome, vai ser feito pelo Banco Central do nosso país, não no caso esse que a gente está falando, e ele vai ser uma das questões mais sintomáticas, que ele já é bastante chamado de um dinheiro carimbado, que como ele é digital, dali a pouco não vai ter mais necessidade até das pessoas fazerem imposto de renda, talvez. Porque hoje o imposto de renda é para tu fazer uma declaração do imposto de renda, para tu dizer o que foi feito do teu dinheiro. Quando nós tivermos todos esses valores digitalizados, nós não tivermos mais cédulas de papel ou alguma coisa assim, não tem mais necessidade, porque eles conseguem rastrear todos os movimentos para tudo que é lado. Então, da mesma forma que hoje em dia tem o tal do Vale Gás para as pessoas, né? Mas as pessoas recebem, não sei, em torno de 120 ou 130 reais para o Vale Gás. Mas, se quem recebe esse Vale Gás não tiver a necessidade do gás e precisar de um outro quesito lá de pagar a conta de luz da sua casa, ela pode usar. Quando nós estivermos com essa real digital, esse dinheiro só vai valer para aquilo. Então, ele só vai ser utilizado em locais que são pré-determinados. O que é um perigo, né? Porque muitas vezes o receio que se tem é que muitas vezes o controle sobre a vida das pessoas, daqui a pouco eu recebo lá 1000 Dresch, e quero comprar, e tenho um aluguel da minha casa de 480, e o governo pode me dizer, olha, proporcionalmente esse aluguel está muito alto, ou tu passa a ganhar mais, ou tu muda para uma outra casa. Tu está destinando um percentual muito alto da tua renda para isso, ou para aquilo, ou para aquele outro. Ou então vai comprar uma carne para um churrasco gordo todo dia, né? E o colesterol vai lá em cima e o Sistema Único de Saúde não vai dar conta de tudo. Exatamente. Já vai saber, vai ter notificado. Exato. O controle que pode vir a existir em função de um capital, de um dinheiro carimbado, é absurdamente perigoso, absurdamente. Especialmente em mãos de governos autoritários. Com certeza. O que não acontece com o Bitcoin, por exemplo, que é bem completamente diferente. E esse real digital é completamente centralizado. É os próprios governantes, né, os próprios mandatários lá que vão determinar essas questões todas. Eu diria que o Drex é uma tentativa do governo de tentar não naufragar na questão da emissão da sua moeda em função da ameaça que o Bitcoin traz para ele. O Bitcoin ameaça o Estado e ameaça a situação como ela está posta hoje, o que a gente falou aqui de trabalhar cada vez mais e menos conseguir
acumular as coisas, ela vem ao encontro disso, porque nós temos uma moeda digital chamada Bitcoin. Nós temos uma outra moeda digital chamada Drex, que seria o real digital. A função das duas parecem ser as mesmas, comprar coisas, acumular para um consumo futuro. A gente tem várias possibilidades, né, com essas duas moedas. O fato é que em uma moeda, como no caso Drex, eu posso, enquanto dono da moeda, enquanto eu ser o Estado que detém o monopólio da emissão da moeda, eu posso emitir quantos Drex eu quiser, a infinito. E a gente estava falando antes que quanto mais tem abundância de alguma coisa, menos ela vale. Se eu encher o mercado com reais, tá aí a Argentina para a gente ver. Tem 3 dígitos de inflação anual. Por quê? Porque eles emitiram moeda sem ter a contrapartida do crescimento dos bens e serviços gerados na economia. Então, nesse caso, é uma competição entre duas moedas e a única forma que o Estado, desde que foi criado o Bitcoin, tenta parar o Bitcoin e não consegue, pelas características intrínsecas da sua criação, não vai conseguir. Não vai conseguir, e já temos países que adotaram o Bitcoin como moeda. Então a gente tem aí El Salvador, lá em El Salvador é moeda de curso legal. Você pode pagar imposto com Bitcoin. A partir disso, El Salvador, que era um país miserável na América Central, tinha maior taxa de mortalidade, mortes violentas nas Américas, passa hoje a ter mortes violentas por arma de fogo, por exemplo, mais de um ano que não tem nenhuma. Isso ele fez em 2020, se não me falha a memória, que eles assumiram. É bem recente, né, El Salvador? Eles adotaram Bitcoin como moeda. A economia de El Salvador cresceu 2 dígitos pela primeira vez na história. Então a gente vê que é um experimento num país muito pequeno, é verdade, mas é um primeiro ponto que vai fazer com que haja uma competição entre países. Nós vamos ver países que vão tentar barrar o Bitcoin. Nós vamos ver países que vão tentar ser amigo do Bitcoin, como é o caso de El Salvador. A China, em 2019, ela proibiu a mineração na China e respondia por mais da metade da mineração do Bitcoin no mundo. O que aconteceu, toda essa receita que havia, toda essa indústria, ela migrou para outros lugares que são mais amigáveis, para os Estados Unidos, migrou para a Europa, migrou para países como, deixa eu me lembrar agora, perto da Rússia ali, mas países, não é o Paquistão, mas daqui a pouco me vem na cabeça e eu recordo. Mas países assim que não tinham expressão, mas viram uma oportunidade de fazer... De sediar mineradores. Dar oportunidade para mineradores, a gente vê aqui do lado, e eles vão onde é... Pensa o seguinte, o custo para criar bitcoins por mineração, o custo que está nessa equação é o equipamento, que não é grande coisa, não é muito caro assim, não é inacessível, né? E não é como um reator nuclear, que eu preciso fazer um investimento com uma série de autorizações, até do Papa, para poder fazer uma usina nuclear. Agora, para eu fazer dinheiro a partir de uma mineração de Bitcoin, eu preciso do equipamento, que é acessível, e preciso ter energia barata. Senão não vai se pagar o custo de energia com o que eu ganho de Bitcoin. Então, o Bitcoin, ele favorece, nesse sentido, a questão ambiental, porque ele sempre vai procurar aquela energia que é desperdiçada. A energia elétrica, no momento que ela é gerada, ela tem que ser consumida. Não existe uma grande bateria que eu possa botar energia ali e depois eu retiro essa bateria. A energia dessa bateria no momento que eu preciso. No momento que eu estou gerando energia, eu estou consumindo. Em termos gerais, né, no nosso sistema de energia elétrica hoje. Então eu tenho uma demanda grande de energia, mas essa energia tem que ser do custo baixo. E onde que eu tenho custo baixo? Aquela questão de oferta e demanda. Onde eu tenho uma produção muito grande e não tenho demanda de energia. Então é nesses locais que as mineradoras se instalam. E eu estava falando então sobre países, e os países que estão começando a se dar bem, sendo amigáveis a Bitcoin, o que será que vai despertar nos outros países que foram avessos a Bitcoin? Que eles estão vendo, estão perdendo
qualidade de vida, estão perdendo recursos, estão perdendo desenvolvimento, estão perdendo uma série de oportunidades que outros estão explorando e pela primeira vez, por exemplo, crescem em 2 dígitos. Então, nesse caso, o DREX sendo uma moeda, ele é a tentativa que não só o Brasil, vários outros países já estão trabalhando nisso há mais tempo, de tentar botar na cabeça da população o seguinte, cara, se tu quer ter moeda digital, beleza, eu vou arranjar para ti uma minha moeda digital que é muito melhor que esse Bitcoin. É mais rápido, não custa nada por enquanto. Pode ser que daqui a pouco põe um valor lá, cada transação de DREX vai pagar um IOF, vai pagar um CPMF, de forma compulsória, e eles inclusive podem tirar da tua carteira. E isso é uma grande diferença na questão jurídica. Vou passar um pouco para o teu lado aqui, a parte jurídica. Não é a minha especialidade, não entendo quase nada. Perdoa aí minha ignorância, mas o que eu sei é que se a gente vai precisar fazer um confisco, por exemplo, de algum valor ou um bloqueio da tua conta no banco, vamos imaginar o seguinte, que isso se envolva num acidente, um motoboy te corta a frente, ele estava errado, ele cruzou no vermelho, cortou a tua frente, tal, mas o cara se machucou e agora ele está parado no serviço, não pode fazer os fretes deles, e ele vai entrar na justiça contra tu dizendo que tu fez alguma coisa. Pode ser que o juiz diga o seguinte, não, peraí, tu tem muito mais poder aquisitivo que um miserável aqui, que é um cara, um motoboy, coitado. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos bloquear a tua conta, primeiro para nós discutir essa questão legal, quem é que está com a razão, quem está sem a razão, mas por enquanto bloqueia a tua conta, não mexe no teu dinheiro, deixa lá. Ah, mas o dinheiro é meu! Não interessa, estou dizendo que tu vai ficar com ele. O Estado tem esse poder. O Estado tem esse poder, está na mão dele fazer isso. E mesmo tu certa, tu não fez nada errado, tu cumpriu todas as leis do Estado, fez tudo, e o Estado ainda tem a possibilidade de fazer isso. Não estou dizendo que vai, mas tem a possibilidade de fazer. E em alguns casos até faz, já sei de casos que pessoas que tiveram bloqueio de contas e com o dinheiro passando pelo DREX, o DREX ele é do Banco Central. O Banco Central está ligado ao governo. Então o governo, quando ele quer saber uma movimentação da tua conta, da tua vida financeira, tu tem a questão da tua privacidade financeira, certo? Juridicamente, eu acho que não é qualquer um que pode chegar na tua conta e ver quanto tu ganha, o que tu movimenta. Até porque precisa do mandado para quebrar um mandado judicial para quebrar o sigilo bancário, certo? Agora, que mandato judicial precisa o governo no momento que ele tem os dados? Você, de boa vontade, disse, eu quero usar esse DREX, que é muito bom, está aqui, umas letrinhas miúdas, tu está dando acesso para eu mover a tua movimentação toda. E isso dá direito, por exemplo, ele cobrar o imposto de renda sem tu fazer a declaração, ele vai te cobrar, porque está aqui, tu movimentou, eu sei tudo que tu está movimentando. E se foi mais que isso, então eu vou te cobrar mais. Porque isso aqui é só o mínimo que eu já sei, tu já me deu os direitos de eu ver a tua conta. Eu consigo fazer a movimentação, e no Bitcoin não tem não tem como fazer essa intervenção. Primeiro, judicialmente, vai fazer uma ordem, né, judicial para quem? Para o Satoshi Nakamoto? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, as contas de Bitcoin, elas são 25 caracteres, se não me falha a memória, que dão o endereço de uma carteira. Mas esse é o endereço que a gente chama de chave, é uma chave pública. É como eu posso saber a conta do teu banco, né? O banco e a conta, é o número da tua conta e o número do teu banco. Eu sei com isso que eu posso fazer depósitos para a tua conta, certo? Mas lá, quando eu faço depósito, vai... Lá dentro, não, eu não sei o saldo nem a movimentação, mas eu sei que aquela conta está o teu nome embaixo e o teu CPF. No Bitcoin eu tenho só um número, 25 caracteres. Boa sorte para o Estado tentar ligar isso daí ao CPF de alguém. Então, para tentar achar essa ligação, precisaria fazer um trabalho investigativo e, por deduções, chegar em algum ponto... Força bruta. Nem força bruta, se a pessoa toma alguns cuidados de opções de segurança, né? O OPSEC dela for feito de maneira adequada, realmente fica bem difícil para o Estado conseguir rastrear, chegar e ligar uma determinada carteira, que é público, todo mundo sabe quanto tem naquela carteira em Bitcoin, todo mundo sabe de onde vieram esses Bitcoins, isso tudo está gravado. Mas ninguém sabe de quem é. Mas ninguém sabe de quem é. Essa ligação da chave pública com a chave privada, que a chave privada é o que autoriza as movimentações na carteira. É a senha, uma espécie de senha. Como se fosse a senha. Esta, eu diria, é mais fácil a pessoa hackear o banco, então rouba o banco, tem muito mais dinheiro, né? Não vai... Não sei se não é mais difícil também hoje em dia, né? Bom, mas eu acho que a gente já fez uma conversa aqui de mais de 1 hora, estava olhando no relógio, agora estamos mais de 1 hora, parece que o tempo fluiu, né? E aprendendo um monte de coisas aqui também, boas.
Mas tudo isso tem conexão com o direito, né? Tudo isso está ligado com o direito, porque todos os negócios jurídicos, em algum momento, eles vão bater com essas novidades tecnológicas. E aí, o nosso judiciário está preparado para atuar nessa área? Os nossos advogados, Ministério Público, juízes, né? E todas as profissões que envolvem o direito, porque são muitas que o direito pode atuar, elas também vão ter que correr atrás para tentar entender esse novo mundo tecnológico. Então, é disso que a gente está falando aqui. Eu quero agradecer muito aqui ao professor Luiz, que prontamente, né, foi a ponte aí para a gente fazer essa conversa de hoje. Agradecer também o Fernando, né, e dizer que é um prazer enorme. A gente tem viajado na van, e a van é um baita de um network. A gente conversa sobre tudo dentro da van, tanto na ida quanto na volta. E aí surgiu essa questão, né, da gente poder aproximar esses conhecimentos aí e também trazer, então, para o nosso público essa discussão aí desses elementos tão importantes do que é blockchain, como funciona, né, o Bitcoin, o que é é Drex ou Drex? Drex. O Drex, então, enfim. Agradecer muito para vocês e para o fechamento, então, se quiserem fazer alguma consideração ainda. Achei nada a agradecer. Para nós foi um prazer de vir tratar isso para os nossos alunos e para o nosso público. Bastante interessante, e percebe-se a importância desses questionamentos, porque é um movimento muito rápido que deve vir num futuro bem próximo, que está chegando aí. O próprio Drex, eles em dezembro de 2024, eles já querem estar com ele efetivamente. Como que a parte jurídica, ou como que se vai ter algumas garantias desses novos movimentos que haverão, né? Então isso é bastante importante, muito interessante a gente repassar para os alunos todos e para as pessoas em geral ter esse conhecimento para estarem mais aptas ao que vai chegar, né? Que é quase que uma forma disruptiva, porque vem uma inovação disruptiva. Exatamente, porque é bastante violenta as novidades que chegarão aí, e invariavelmente virão, de uma forma ou de outra. O governo permitindo ou não, alguma coisa, virá, assim como o professor Fernando está colocando, né? O Bitcoin hoje é algo mundial. Os governos se apavoram com essa tecnologia nova, porque a questão tributária, a questão de mando, a questão das moedas, as questões políticas, bem como o professor também estava colocando, que os bancos centrais, à mercê da vontade dos políticos, eles aumentam essa base monetária que existe, causando a inflação, o empobrecimento dos menos aquinhoados. Então os governos têm um susto muito grande com essa tecnologia nova que vai chegar. Mas agradecemos também o espaço por vir tratar dessas questões. Para finalizar, eu queria deixar uma mensagem, né, para quem nos assiste, né, quem nos escuta, que perceba o quanto antes que o Drex é a tentativa do Estado colocar um grilhão na nossa perna, colocar uma bola de canhão, nos tornar escravos mais do que a gente já é. Então, durante toda a história, a gente sempre teve a escravatura como sendo algo normalizado, né? A gente sempre teve escravos, da época de Jesus até hoje. A gente vê na Bíblia escrito que tinha tantos escravos e tal. E hoje, a gente não muito tempo atrás, por volta de 1700, 90% da população era escrava. A gente está falando de 200, 300 anos atrás. Então, é bem recente para a história e há um forte movimento para nos prendermos mas o escravo moderno, né? Hoje não tem mais como colocar numa senzala, colocar numa bola de canhão no pé, mas estamos sendo escravizados pela moeda, porque afinal de contas todo mundo troca o seu trabalho, o seu tempo de vida, a gente troca por dinheiro. E se esse dinheiro não tem uma garantia que ele vai comprar a mesma coisa hoje e amanhã ou depois, ou comprar mais coisas, eu estou sofrendo de um imposto inflacionário, que quem faz e movimenta esse imposto é justamente as políticas que são utilizadas, né, pelos governos. E como eles estão perdendo e vão perder esse monopólio da emissão de moeda, a gente tem
uma chance ainda de escapar dessa escravidão futura a partir do que a gente conseguir acumular de Bitcoin. Isso no futuro vai ter um valor maior, e se o governo tiver sucesso e a população de maneira massiva migre para o real digital, nós vamos estar entregando a nossa liberdade na mão da vontade de quem está comandando politicamente o nosso Estado. E isso vai nos trazer possibilidades através de uma facilidade vendida, como agora você pode fazer contratos inteligentes com o Drex, agora você pode fazer movimentações instantâneas, como foi o Pix. Então, o Pix ele ajuda as pessoas a entender o transacionamento com moedas que não são de papel. Então, por um lado, o Pix ele ajuda a difundir o Bitcoin, porque transações em Bitcoin funcionam exatamente como Pix, um QR Code, lê o QR Code no celular, transaciona dinheiro de uma carteira para outra. Então, por um lado, vai fazer com que as pessoas percam medo e utilizem o meio digital para ter suas moedas e as suas negociações. Só que, por outro, a gente está entregando para quem pode, num futuro, a partir do seu humor, fazer movimentações que podem nos deixar reféns daquilo que todo mundo trabalha para ter, que é o dinheiro. Mas por outro lado, né, professor Fernando, acho que eu não posso deixar de pontuar isso. Eu acho que o Estado ainda tem ele tem um papel importante, né, nessa questão toda, porque hoje é o Estado quem, de alguma maneira, ele supre algumas necessidades dentro de uma sociedade que não vai ser mais igual com Bitcoin ou sem Bitcoin, né? Ela vai continuar sendo desigual. Então, eu acho que o Estado ainda ele tem um papel importante. Claro que é uma visão bem, né, a sua visão bem de Estado mínimo, né, de Estado menos regido pelo Estado, menos engessado, porque essas plataformas que são a parte do Estado, elas prevêem essa questão do Estado menor, né, do Estado mínimo, menos intervenção do Estado. O que a gente vê hoje, né, tem uma lei da livre concorrência, né, tem uma lei da liberdade econômica, que é o que está sendo hoje, né, bastante discutido aí no mundo. Mas a gente não pode também esquecer que não é ter ou não criptomoedas que vai tornar o mundo mais igual. E eu acho que essa parte hipossuficiente que vai continuar, ela tem que continuar sendo abraçada pelo Estado. Porque senão a gente vai ter um apartheid fenomenal. A questão maior... que eu acho que nós podemos fazer mais uma outra conversa só... Mais o gancho para uma outra, né? Mas o problema principal que eu vejo não é a questão, não é o problema da gente ter pessoas com desigualdade. A desigualdade não é o problema, sempre foi, como tu falou, e sempre vai ser. Tem pessoas que são escravas pela própria natureza, e a maioria é assim. Então a gente vai continuar tendo diferenças, e as diferenças, elas não são por natureza, diferenças são ruins. Elas são apenas a característica da nossa sociedade humana. Em nenhum momento da sociedade, a não ser quando foi implementado o mais próximo que se chegou do comunismo, que a gente tem igualdade, mas todo mundo igual na pobreza. O nosso foco deve de sair da desigualdade e caminhar para a eliminação da pobreza. Este é o problema. Acho que nós vamos deixar esse ponto para a nossa outra conversa, série 2. Netflix, série 2. Quero agradecer muito, quero agradecer os técnicos também, que embora os que nos ouvem, nos veem, não estão vendo os técnicos, mas eles estão aqui cuidando dessa gravação. Agradecer mais uma vez os colegas da nossa instituição aqui e foi um prazer enorme. Como diz uma pessoa que eu gosto muito de escutar, o Renato Amoedo, minha honra. Minha honra. Tá bem.